Olá, essa é a primeira aula da série Informática Básica. No vídeo de hoje, Introdução à Microinformática. Eu começo fazendo uma pergunta. Sistema operacional, o que é? Você tem ideia do que seja? Sistema operacional é o primeiro programa iniciado após ligarmos o computador. Ele permite que possamos acessar suas funcionalidades, também conhecido como a linguagem do computador. O sistema operacional ele tem uma estrutura. Essa estrutura, como visto nesse gráfico, um conjunto de 3 partes que vai compor o sistema operacional, ou suas funcionalidades. Tecnicamente, são as 2 primeiras partes. A parte em azul, chamada aplicativo, é um anexo a contribuir com maior funcionalidade de um computador. Mas basicamente o sistema operacional ele tem um kernel, que é o seu núcleo, e tem o shell, que é a sua interface. Eu vou estar detalhando um pouco mais isso. O que é o kernel? O kernel, como eu falei antes, ele é o núcleo, e chamado também de core. Ele tem a responsabilidade de carregar, primeiramente, o sistema operacional, a primeira etapa do sistema operacional, na memória do computador. Que memória seria essa? Um exemplo, a memória RAM. Então, liguei o computador, o programa do sistema operacional vai começar a ser carregado. Na sua primeira etapa, ele vai para a memória RAM, que é o kernel que vai ser processado dentro dessa memória. É a primeira parte do sistema operacional, é um programinha também. Esse programa, começando a ser gerado na memória RAM, em conjunto ele está fazendo manipulações no processador, que tem a funcionalidade aritmética de fazer as conversões binárias. É daí que ele vai pegar os pulsos elétricos e converter em dados, que é a informação que nós visualizamos. Então, primeira etapa, memória, segundo, processador, e a terceira etapa ele vai carregar o restante do programa que está armazenado no disco rígido, que é a unidade de armazenamento. Então são 3 tipos de memórias, 3 tipos de hardware que são carregados logo quando eu ligo o computador. E qual parte do sistema operacional tem essa função de carregar esses hardware? É o kernel. Ele gerencia o processador, gerencia a memória RAM e gerencia o armazenamento de dados. Ele também vai estar possibilitando a intercomunicação do hardware com a interface do sistema operacional. Quem é essa interface do sistema operacional? A interface do sistema operacional é o shell, mas eu vou falar já já dele. Eu ainda falando de kernel, eu quero dar um exemplo prático. Você está aí com o seu smartphone em mãos? Vamos fazer uma parte prática dessa aula? Você vai abrir as configurações do seu smartphone, lá naquela engrenagemzinha, e vai fazer busca das informações do sistema operacional. Eu fiz um vídeo aqui autoexplicativo para que você possa acompanhar. Você vai ver o vídeo, vai pausar e vai testar no seu smartphone. Vamos lá? Clicar naquela engrenagem. Você vai depois descer lá para o final, as últimas opções das configurações. Cliquem sobre o telefone. Depois, informações do software, como mostrado aí no vídeo. E você vai ter informação do software. Por exemplo, a versão kernel, que o smartphone que eu usei aqui está informando, ela é uma versão 3.18.140. Então perceba que o smartphone ele também tem sistema operacional,
Você ligou ele, ele vai carregar as informações da memória, do processador e armazenamento de dados, assim como um computador. O smartphone é um computador em porte micro, né? Um mini computador. Vamos fazer a segunda prática agora com o sistema operacional chamado de Linux Mint. Ele basicamente é igual à operação com o Windows que você já conhece. Vamos lá? Então vamos ver a informação do kernel no Linux Mint. Eu vou clicar no iniciar do menu, vou digitar a palavra informa, depois eu vou selecionar a frase informações do sistema e ele vai me dar a informação. Veja que ali no final ele está escrito kernel do Linux e aí ele diz a versão 5.40-47 generic. Então essa é a versão do kernel. Lembrando, quem é o kernel? É o núcleo do sistema operacional. O que você está vendo nessa tela não é o kernel, é a informação do kernel. O que você está vendo é a interface shell do sistema operacional. No Windows, e como será no Windows para verificar essa informação? Vamos a uma prática. Se você tiver aí o seu Windows 7 ou Windows 10, que é o mais utilizado hoje em dia, são os dois sistemas operacionais mais utilizados, você vai fazer do mesmo jeito. Mesma forma que fez com Linux. Vai clicar no menu iniciar, que é aquele símbolozinho da Microsoft, vai digitar na pesquisa a palavra informa, da mesma maneira, vai surgir a palavra informações do sistema, você clica nela e você vai ter informação do kernel. No Windows, a Microsoft só informa a versão, ela não informa o nome do kernel. Então, a versão do kernel é a 6.1.7601. Essa é a versão do kernel. E ela está na primeira etapa chamada Service Pack 1. Mais acima você vê que tem nome do sistema operacional, Microsoft Windows. São coisas diferentes. O sistema operacional é o conjunto das três etapas que eu mostrei no gráfico inicial. E o iPhone? Eu não tenho Windows, eu não tenho Linux, mas eu tenho um iPhone. Se você não sabe, o iPhone, assim como o Android, é uma distribuição de um sistema operacional basicamente semelhante ao Linux. Porém, ele nasceu das mesmas águas que o Linux. O que quer dizer com isso? Um sistema operacional que tinha um núcleo também chamado como Unix. Então, tanto o Linux quanto o iOS, que é o sistema operacional da Apple, quanto o Android, que é o sistema operacional da Google, esses três sistemas operacionais bebem da mesma manancial, que é o Unix. Ambos foram desenvolvidos a partir da plataforma Unix. Então, se tratando de Apple, a Apple também tem uma forma fácil de se verificar. Como é essa forma? Seja no iPad, seja no iPhone, seja no MacBook Pro, seja no iMac, em qualquer sistema operacional da Apple, a forma é a mesma. Por exemplo, você vai ver aquele desenho da engrenagem. Em algumas versões está escrito setting, ou funções, ou ferramentas, ou configurações, ou config. Mas o desenho da engrenagem é o mesmo. Você vai clicar nela, vai clicar em sobre no próximo menu. Clicando em sobre, você vai ver lá versão do software. E aí, nesse exemplo que eu dei, é a versão 3.1.2. Essa é a versão do kernel
do iOS, que é o sistema operacional da Apple. Então perceba que todos os equipamentos de tecnologia da informação, seja computador, seja smartphone, seja da Apple, seja da Android, seja Samsung, seja LG, seja o que for. Todo sistema computacional precisa de um sistema operacional. O que nós vimos até agora são informações desse núcleo, que é o programinha, um programa que tem um conjunto de algoritmos que carrega inicialmente a memória, o processador e o armazenamento de dados, que gerencia esses três. Portanto, a segunda etapa, depois do núcleo, é o shell. O que aqui chamamos de shell? É a parte que permite ao usuário e aos aplicativos, óbvio, interagirem com a interface do computador. Qual é a interface? É a tela do Windows, é a tela do Linux, é a tela do seu smartphone, a tela inicial. Então, aquela primeira tela do programa é a interface. E existem dois tipos de interface. Uma interface é a CLI, que ela é a linha de comandos. Lembra aqueles filmes de hackers que só se vê letrinhas e digitando texto? São linhas de comando. São programas que são abertos e funcionais através de comandos. Não é através de visual, de gráficos, somente de comandos. Então essa é a CLI. E a GUI é a interface gráfica, que vem do inglês Graphical User Interface. Então, é a interface gráfica de usuário, que é a interface que nós vemos, é a interface que eu estou falando com você, a interface que você está assistindo esse vídeo. Essa é a interface gráfica de usuário. Falando um pouco mais sobre o shell. Como é que eu percebo essa interface? Esse é um exemplo. No Windows, a interface, a primeira tela do Windows, ele chama de área de trabalho ou desktop. Nessa área de trabalho, o que é que nós podemos fazer? Tem todas as aplicações do sistema operacional. Tem os aplicativos de calculadora, de desenhar, o aplicativo de gravar voz, aplicativo de digitação. Então, tem todas essas aplicações na interface gráfica do Windows. O que eu chamo de área de trabalho e desktop. O que eu chamo não, que a própria Microsoft nomeou. Por exemplo, também, o Windows ele tem uma segunda interface, que é a interface Command Line Interface, né? Que é a interface de linha de comandos, que é a interface que você vê nos filmes de hacker. Os programas são executados a partir de comandos e não de um visual gráfico, de uma interface gráfica. Essa linha de comando a Microsoft chama de prompt de comando. Antigamente ela chamava de prompt do MS-DOS. Assim como a Microsoft, o sistema Linux também tem sua interface gráfica, que também chama de área de trabalho e de desktop, assim como no Windows. A interface GUI é a Graphical User Interface, interface gráfica de usuários do Linux, funciona do mesmo modo que a interface gráfica do Windows. Porém, a interface de linha de comando, ela também tem a mesma funcionalidade, porém tem um outro nome. Ela é chamada de Terminal Service ou Terminal de Serviço, que da mesma forma que a Microsoft, com o seu prompt de comando, tem a mesma funcionalidade. Não tem diferença, a não ser os comandos. Os comandos Linux são diferentes de comandos da Microsoft. Apesar de que alguns comandos são os mesmos, como cd barra,
existem muitos comandos parecidos, stop, clear, que na Microsoft é CLS para limpar a tela, no Linux você digita clear, e vários comandos são muito parecidos. Porém, são interfaces com propriedades de domínio, de licenças diferentes. A Microsoft, diferente do que muitas pessoas pensam, ela não foi criada somente por Bill Gates. Esse foi o Dom Juan da Microsoft. Mas a Microsoft foi fundada em parceria com Paul Allen. É um pouco leviano e desonesto falar de introdução à microinformática, não citar Paul Allen como o seu cofundador da Microsoft. Esse é um dos que entrou com o cérebro, não com muito dinheiro, mas entrou com o cérebro, e muita coisa foi criada por ele, como a gerência do sistema Office, que é o Word, o Excel, o PowerPoint. Então, essa linha de produção da Microsoft era gerida por Paul Allen. Porém, o início do sistema operacional MS-DOS e Windows tem sua completa participação, integralmente sua participação na criação desses. Uma outra curiosidade também é quem criou o Linux? Quem criou o software livre? Em 1984, o atual ativista Richard Stallman, que é um cientista da computação renomado, de muito respeito, ele criou um sistema chamado GNU, ou GNU. Por isso tem esse GNU como modelo, como mascote do seu programa. Porém, o GNU ele era muito bom na sua interface. A sua interface, seja ela na linha de comando, ou seja ela interface gráfica, ele era muito bom. Porém, existia muita falha no seu funcionamento devido ao seu kernel. O kernel, que era um núcleo, não era um kernel muito eficiente. Até hoje não é. A Fundação Software Livre hoje já tem um kernel próprio, porém, ainda assim não tem tanta eficácia quanto o kernel que foi criado em 1991 por Linus Torvalds. Então, Linus, o nome Linux, só fez tirar o S do final e colocou um X. Linus Torvalds, que também tem o seu mascote chamado Tux. Esse Tux é um pinguim. Por isso você vê muitos profissionais da área de tecnologia da informação com um adesivo de pinguim no seu computador, ou na sua mochila, ou uma camisa do pinguim. É uma analogia ao Linus Torvalds, ao seu sistema operacional associado com o GNU, que se tornou o GNU Linux. Hoje já existem variações de Linux sem o GNU. GNU cresceu, foi para um lado, Linux também cresceu e foi para um outro lado, mas ambos hoje existem várias aplicações e desenvolveu muito no mundo de software livre a questão por conta desses dois caras aí que são, para mim, os gênios e pensaram muito no ser humano, porque ambos, cada um de sua forma diferente, pensaram em ajudar pessoas que não têm condições de pagar em uma licença privada de um sistema operacional. Por exemplo, para você adquirir uma licença do Windows 10, você terá que desembolsar aproximadamente, se for uma versão profissional, aproximadamente R$ 900 no mínimo. Uma versão básica, simples, né, uma versão Premium ou Starter, você poderá adquirir por aproximadamente R$ 500 a R$ 600. Então, por isso que você vê um computador, quando compra, ele quando vem com Linux, R$ 3.500.
Ou quando ele vem com Windows, R$ 3.500, porque 500 você está pagando a licença. E quando o mesmo computador vem com Linux, ele vem só por R$ 3.000, porque a licença do Linux é uma licença livre. Recapitulando o assunto, eu vou perguntar de novo. O sistema operacional, o que é? Você já sabe me responder? Então já sabemos que sistema operacional é a linguagem do computador. E ele é dividido em duas partes primárias, que é o kernel, que é o núcleo do processador do sistema operacional, que vai reconhecer o disco rígido, a memória e o processador, vai carregar a sua primeira etapa, que é do sistema operacional. A primeira etapa, chamada o kernel, vai ser carregada na memória e depois será chamada por essa etapa, pelos algoritmos, a interface, seja ela gráfica ou em linha de comando, que é chamada de shell. Mas, Marcelo, tem uma terceira etapa aí que é aplicativos. Pois a etapa aplicativos nós vamos falar na próxima aula, no próximo vídeo. Eu estarei falando sobre o que são apps, antivírus. Você vai ter a segunda prática de instalação de programas. Então vamos instalar um programa e você vai ter uma prática iniciando o editor de texto. Este vai ter algumas aulas só tratando de editores de texto. Ok? Então, eu quero pedir a você que possa estar se inscrevendo no meu canal, no YouTube, Marcelo Tecnologia. Dá um like nesse vídeo. Se você gostou, dá um like. Se você não gostou, não precisa fazer nada. E se você não gostou, dá um dislike também. Fique à vontade. Lhe convido para o meu Instagram, que você possa me seguir no Instagram. Lá é onde eu anuncio todas as aulas que serão lançadas. E também no Facebook, que é o Marcelo Tecnologia. Observe que são nomes diferentes. Marcelo Espaço Tecnologia para o YouTube. Marcelo Underline, que é aquela barrinha de baixo, não é a barrinha de meio. Marcelo Underline Tecnologia no Instagram. E Marcelo Tecnologia tudo junto no Facebook. E eu espero você e até a próxima aula.